Monte Lake é um jogo de terror e mistério que se passa em uma pequena cidade, onde está acontecendo várias coisas estranhas. O final da história desse game é surpreendente e eu irei contar para vocês toda essa história, bem, uma das linhas dela. E como aqui o foco é a história, a gameplay será meramente ilustrativa. Bem, vamos lá. Iniciamos a história com um garoto que está tranquilamente dormindo em seu quarto. Mas então, um monstro sai de seu armário, o garoto grita e diz para a criatura ir embora enquanto ele grita por socorro. Mas então ele acorda e diz que foi apenas um pesadelo. Mas já acordado, o garoto se levanta pois está com vontade de ir fazer xixi. Mas antes de ir ao banheiro, ele abre o seu armário e Billy, o seu cachorro, salta de dentro. Então o garoto diz para Billy não latir, pois o seu pai achava que ele havia o abandonado na floresta e ele não deveria estar ali. E ao andar em direção à estante, o garoto comenta que foi adotado. E guarde essa informação, ela será muito importante no futuro. Ao sair do quarto e caminhar pelo corredor, o garoto passa na frente do quarto dos seus pais e decide bater na porta. Porém, mesmo os chamando, ele não tem nenhuma resposta. Então, o mesmo decide parar de fazer barulho, pois senão ele iria apanhar novamente. Então, ele segue para o banheiro e, ao abrir a porta, Billy, o seu cachorro que o acompanha, começa a latir. Então, o garoto o questiona perguntando se ele havia visto algo. Então, enquanto o garoto urinava, aparece o rosto de um ser medonho na janela. Então, assustado, o garoto grita e pergunta para Billy se ele havia visto. Mas Billy, o seu cachorro, sai correndo daquele lugar. Então, o garoto sai atrás correndo à sua procura. Enquanto ele grita por Billy, ele passa em frente a uma porta e podemos ver a silhueta de um monstro. Porém, o garoto não percebe. E, nesse momento, nos é apresentado duas escolhas. Podemos seguir em frente, atrás de Billy, ou ir para a cozinha. Então, seguimos na linha em que o garoto segue Billy, o seu cachorro. O garoto pega então a chave da porta e a abre, assim saindo no meio da noite para procurar o seu querido cão. Ele se pergunta aonde Billy está e menciona que ele não deveria estar saindo de casa no escuro, mas ele tem que achar Billy. Ele parece estar em alguma zona rural, alguma fazenda, pois há uma plantação por ali. E enquanto ele procura por Billy, o garoto se depara com um espantalho. Então comenta o fato dele detestar espantalhos. Porém, ao olhar para o espantalho o olha de volta, o que deixa o garoto apavorado. Então ele sai correndo e se esconde atrás do que parece ser um monte de feno. Enquanto o espantalho o procura, mas ele não o encontra e se afasta dali. O garoto então prossegue, mas ele se depara com um poço. Poço esse que ele não consegue ultrapassar, muito menos pular por cima, pois aquele poço era grande demais para ele conseguir fazer isso. Então ele derruba uma tábua que estava ali próxima sobre o poço. Assim, conseguindo usar a tábua de ponte e ultrapassar o poço. Então, ele continua adiante e encontra um brinquedo que pertence a Billy. Porém, nesse momento, um monstro aparece por ali. O garoto então se esconde atrás de um tronco que estava ali próximo. E, após o monstro sair ali de perto, ele escuta algo
que parece ser uma respiração vindo de dentro daquele tronco. Então, novamente nos é apresentado duas escolhas: entrar no tronco ou deixar de lado. Então decidimos deixar de lado. O garoto então continua com sua busca. Então ele chega em uma área que está repleta de fenos. E, ao empurrá-los, podemos ver algo com que se parece um cano de esgoto. E, ao entrar nesse cano, aquele monstro começa a persegui-lo. Mas então o garoto consegue ser mais rápido e escapar. E, ao sair do cano, o garoto se esconde atrás de um trator. Então ele se questiona o que ele está fazendo ali, sozinho, à noite e com medo. Ele também se pergunta aonde Billy está. É possível ver um balde em cima do trator. E com uma pedra que ele encontrou por ali no chão, ele consegue derrubar o balde, assim pegando-o. E enquanto ele se esconde, ele consegue se aproximar de um poço. Ele se pergunta se Billy está ali dentro, se ele havia caído ali. E enquanto ele se pergunta se Billy havia caído ali, aquela criatura horrenda aparece. Então o garoto desesperado acaba pulando dentro do poço e caindo desesperado. Ao chegar no fundo do poço, ele, assustado, olha para o brinquedo de seu cachorro que ele havia encontrado. Então a cena é cortada e, a partir daqui, entramos na história principal.